Vamos lá, vamos para o papo de carteira e hoje eu quero falar sobre uma pergunta que todo investidor precisa fazer ao tomar uma decisão de investimento. Já peço para deixar o seu like e se inscrever no canal. Para eu ilustrar isso, vamos falar aqui desta reportagem da Neofeed, uma mentira bilionária, a eletrizante história da fraude da fintech da Wirecard. Tá falando do documentário da Netflix que conta aí a história de uma fintech super hypada, muito na moda aí na Alemanha, tá? E era uma fraude, era um golpe aí. Inclusive o seu CEO, tá? O Marcus Braun foi considerado aí um Steve Jobs dos Alpes. E aqui tá o documentário, o nome na Netflix, né? Mas eu tô trazendo isso para ilustrar e trazer realmente a pergunta que todo investidor deve fazer. Por quê? Porque, cara, fraude corporativa acontece aos monte. Olha aqui outra aqui, ó. Tem esta outra série aqui que tá no Star+, que é The Dropout, que conta a história da Theranos, que foi uma outra fraude no Vale do Silício. Vale lembrar do passado, grandes fraudes, a Enron, a WorldCom. No Brasil, Banco Pan-Americano, que fez aí o Silvio Santos perder dinheiro com seu banco. Tivemos os casos das empresas do Eike Batista e recentemente, tá, o caso aí da fraude no IRB, tá? E aí a gente traz aqui para o gráfico, tá? Olha aqui, as ações da Wirecard chegaram a valer quase aí 200 euros para chegarem a zero, tá? E aí a pergunta é a seguinte: quando eu vou tomar uma decisão de investimento, se as coisas derem errado, se forem completamente na direção contrária do que eu estou esperando, eu estou preparado? Eu sei o que fazer? Se o investidor faz essa pergunta e toma uma decisão consciente de que pode acontecer completamente o oposto do que ele está esperando, ele vai saber o que fazer. E isso provavelmente em grande parte dos investidores vai fazer com que ele tome menos risco, porque as coisas podem ser uma fraude. Olha aqui o caso da Wirecard, imagina o cara comprando essa queda, tá? E chegando a zero, estando muito alocado no seu capital. Vale lembrar aí da dica do Warren Buffett, né? Ou a regra. A primeira regra dele é nunca perca dinheiro e a segunda regra é não se esquecer disso. A gente precisa cuidar muito do nosso capital. E vale aqui até trazer a própria o desempenho das ações do IRB. É uma ação ainda que está dando o que falar, tá? Tem torcida organizada. O IBR é outra que teve torcida organizada. Pessoal, investir não é também só pensar no retorno, é também pensar no risco que se está correndo, no que eu vou fazer se as coisas derem errado. Tá? E aí quando a gente parte, né, desta pergunta, a gente pensa realmente em quanto eu posso correr de risco ou não. Vai até um pouquinho contrário aí aos axiomas de Zurique, tá? Que eu acho que é um livro super bom, super interessante, traz insights, tá? Que ele fala lá que tem que correr risco, né? Ele é um pouco contrário à diversificação. Mas ele tem outros axiomas que é a questão da esperança, né? Quando o barco começa a afundar, tem que sair fora, né? E outra coisa que ele fala é de fugir de consensos de mercado. E quando uma ação começa a subir demais, muito rapidamente, ela está aí no consenso do mercado, é uma ação da manada, tá todo mundo esquecendo da pergunta se der errado. Isso aqui tem no IRB, tem no Wirecard, tem na Aeron, tem na Theranos e tem um monte. Isso acontece demasiadamente no mercado de renda variável. Então vamos lembrar sempre de fazer essa pergunta na nossa tomada de decisão e tomarmos uma decisão consciente, de risco consciente, tá? De que aquilo que a gente fizer pode dar errado e se der errado, o que eu vou fazer? Legal? Esse era o papo de carteira de hoje.